Você já pensou se existisse uma forma de você receber um aluguel todos os meses sem você ter um imóvel, sem você ter uma casa, sem você ter um apartamento, sem você ter nada disso? E melhor ainda, sem ter que se preocupar com contrato, com inquilino, com vistoria, com todas aquelas coisas chatas? Pois é, existe uma forma de fazer isso e eu vou te mostrar nesse vídeo. Vem comigo que eu te mostro. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Vivendo de Rendas, eu sou André França, para quem ainda não me conhece. E hoje a gente vai falar de fundos imobiliários, ou simplesmente FIIs. Aqui a ideia é mostrar você do início, desde o que é fundo imobiliário, até como você escolher e comprar o seu. Então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que eu preparei. Mas antes de iniciar, eu te peço para fazer uma coisa muito importante que ajuda muito esse canal. Já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação se você é novo por aqui, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar novos vídeos aqui no canal. Agora sim, vamos direto ao assunto. Então vamos começar do início, né? O que são os fundos imobiliários? Os fundos imobiliários são nada mais, nada menos do que uma reunião de investidores que tem foco em comum: investir em imóveis. Ou seja, o gestor de cada fundo pega o dinheiro dos investidores e vai investir em imóveis. Esse investimento se dá de várias formas diferentes. Pode ser, por exemplo, na construção do imóvel, na locação de um imóvel, pode ser na administração de um imóvel, então compra para reforma e venda. Então são vários formatos diferentes de investimento quando se fala de imóveis. Para que isso fique ainda mais claro, vamos fazer um exemplo bem legal aqui. Imagina, por exemplo, que um fundo imobiliário, um fundo novo que foi criado no mercado, ele decidiu comprar um imóvel por 50 milhões. Comprou um prédio comercial por 50 milhões de reais. E ele dividiu esse prédio em cotas de 100 reais. Ou seja, ele tem 500 mil cotas disponíveis para venda desse fundo imobiliário. E aí, uma pessoa foi e comprou uma cota. Ela é dona de uma cota entre 500 mil daquele fundo. E ela é dona de uma parte pequenininha daquele empreendimento. Uma outra pessoa veio, comprou 100, outra comprou 1.000, outra comprou 10 mil, ou seja, cada pessoa comprou quantas cotas daquele fundo quis comprar. Então, o gestor do fundo pega aquele dinheiro e vai trabalhar na manutenção do imóvel, na gestão dos contratos e tudo aquilo. Toda aquela questão burocrática chata, você está livre. Quem é responsável por isso é o gestor do fundo. No final do mês, o gestor pega o dinheiro dos locatários, paga todas as despesas que ele teve e divide 95% do lucro com todos os cotistas de uma forma proporcional. Aquele que comprou só uma cota vai receber a proporção de uma cota. E o que comprou 100 cotas vai receber na proporção de 100 cotas. Agora que você já entendeu o que são os fundos imobiliários, vamos entender os tipos diferentes de fundos imobiliários que nós temos disponíveis hoje para compra. A gente tem o primeiro que a gente vai falar são os fundos de tijolo. Fundos de tijolo são aqueles fundos imobiliários que são de imóveis físicos, como por exemplo o galpão logístico, prédio comercial, shopping center, hotel, hospital e vários outros. E agora, por último, nós temos um novo tipo de fundo imobiliário, que são os fundos imobiliários de imóveis residenciais. A vantagem desses fundos é porque a sua cota, o valor da cota que você comprou, ela vai variar de acordo com a valorização do imóvel. Ou seja, a tendência é que ela valorize a cada ano. Um outro tipo também muito conhecido é o fundo de papel. Fundo de papel são aqueles fundos onde o gestor do fundo decide investir em recebíveis imobiliários. E aí você tem, por exemplo, LCI, CRI, LH e outros ativos de renda fixa ligados ao mercado imobiliário. Uma característica desse fundo é que a cota vai ter uma valorização, uma variação muito de acordo com a renda fixa, porque esses três títulos são títulos de renda fixa. E nós temos também os fundos de fundos. Olhando assim, parece até meio complicado, né? Mas basicamente, os gestores desse tipo de fundo pegam o dinheiro dos cotistas e investem em outros fundos imobiliários. Eles montam uma carteira de fundo imobiliário, então vão fazer investimento ali naquela carteira de fundo imobiliário. Essa é a melhor forma de você ter uma diversificação grande em fundos imobiliários, mas com um investimento muito pequeno. Você compra uma cota de 100 reais de um fundo desse, por exemplo, você está comprando em paralelo diversos outros fundos imobiliários. É uma forma bem bacana de diversificação. Mas tem uma desvantagem. Quando você tem um fundo imobiliário, seja ele qual for o tipo, você precisa pagar uma taxa de administração. Essa taxa ela já é descontada do valor que você recebe de aluguel todos os meses. Não tem que se preocupar em tirar dinheiro para pagar isso. Quando você tem um fundo de fundo, você está pagando taxa de administração duas vezes. Porque você paga do seu fundo e o seu fundo paga a taxa de administração dos outros fundos. Mas isso não tira a beleza da diversificação desse tipo de investimento. Tem ainda os fundos de desenvolvimento. Os fundos de desenvolvimento são aqueles fundos onde você investe naquele fundo, o gestor pega o dinheiro para desenvolver um imóvel, para ele construir um imóvel novo, por exemplo.
A desvantagem desse fundo é que, como não tem uma receita mensal, você não tem um aluguel mensal. Você vai ter um dinheiro, por exemplo, na valorização do fundo, quando mais na frente o empreendimento em que você investiu, em que o gestor investiu, estiver sendo vendido. E aí sim você vai ter uma valorização. Mas você não recebe mensalmente nenhum valor quando você investe nesse tipo de fundo. Vamos falar então um pouco das vantagens de se investir em fundo imobiliário. A primeira delas é a possibilidade de você investir em grandes empreendimentos com pouco dinheiro. Isso mesmo. Você consegue, por exemplo, se ter uma participação numa grande rede de shopping centers, por exemplo, com um investimento muito pequeno. Você consegue ser dono de uma parte, por exemplo, de um prédio na Faria Lima sem você precisar comprar aquele prédio. Uma segunda vantagem é um investimento inicial muito baixo. Imagina, por exemplo, que você quer investir numa casa para alugar. Para você começar a receber um dinheiro, você precisa ter o dinheiro da casa. Ou seja, você precisa ter um dinheiro alto para começar a receber um dinheiro daquele seu investimento. Com fundo imobiliário, você já consegue ter o rendimento, mesmo sem ter um valor muito alto investido. Você consegue ter, desde a hora que você compra a primeira cota de fundo imobiliário, você já começa a receber dinheiro referente àquele seu investimento. Terceira vantagem, diversificação com poucos recursos. Aquela velha história de não colocar todos os ovos na mesma cesta. Com fundos imobiliários, você consegue fazer uma diversificação muito fácil, sem você precisar ter muito dinheiro para poder diversificar seus investimentos. Boa liquidez. Imagina que você tem um apartamento alugado e você quer se desfazer desse apartamento. Você vai demorar alguns meses, correto? Para você transformar aquele investimento em dinheiro, demora alguns meses. Com fundo imobiliário, para você transformar o seu investimento em fundo imobiliário em dinheiro, é muito rápido. Ele é negociado na Bolsa de Valores, como uma ação, por exemplo, e você pode simplesmente lançar uma ordem de venda, quando alguém comprar aquilo ali, o dinheiro cai na sua conta em D+2. Ou seja, no dia que você vendeu, 2 dias depois de estar na sua conta. Outra vantagem muito grande é a gestão profissional. A menos que você seja um corretor de imóveis, você não é tecnicamente preparado para poder alugar o seu imóvel. Quando você investe no fundo imobiliário, ali você vai ter uma gestão qualificada, uma gestão profissional daquele imóvel onde você está investindo. Outra vantagem é burocracia e dor de cabeça, que ficam todas por conta do gestor. Você não precisa se preocupar com nenhum tipo de burocracia, com nenhum tipo de... não vai ter nenhum tipo de dor de cabeça. Então, basicamente, você vai investir no fundo imobiliário e todos os meses você vai receber aquele provento vindo do fundo na sua conta. E agora vamos falar de como receber dinheiro, de como ganhar dinheiro com fundo imobiliário. São basicamente duas formas. A primeira delas é na valorização da cota. Você comprou uma cota e ela valorizou. Por exemplo, você comprou a 100 reais, ela está valendo 115 hoje, ela valorizou 15%, é uma forma de ganhar dinheiro, seu patrimônio aumentou. E a segunda forma é no provento. O provento é o dinheiro que o fundo imobiliário divide do lucro com você. Por lei, ele é obrigado a dividir 95% do lucro dele no semestre com seus acionistas. Como uma forma de antecipação, ele paga tudo isso de uma forma mensal. A boa notícia disso é que esse valor de provento ele é isento de imposto de renda. Você não precisa pagar imposto de renda em cima desse valor, porque o gestor do seu fundo já pagou o imposto de renda que tinha que pagar, então você não precisa pagar isso. Vamos então entender como escolher o seu fundo imobiliário antes de você comprar. Quando você vai comprar, você precisa definir algumas coisas, como por exemplo, o que é que você quer com o dinheiro? Por exemplo, existem pessoas que gostam de investir em imóvel para comprar o imóvel, reformar e vender. Outros preferem construir o imóvel para vender e lucrar com isso. Outros preferem comprar um imóvel para alugar e viver de renda. Então, são várias estratégias diferentes. A primeira coisa que você tem que entender é o que você quer com os fundos imobiliários, porque tudo isso é possível com os fundos imobiliários. Então, basicamente, você escolheu o que você quer. Eu vou seguir como exemplo aqui o que a maioria das pessoas, quando procura o fundo imobiliário, quer, que é uma renda mensal. E aí faz sentido os fundos de tijolo. Não faz sentido você comprar, por exemplo, fundos de desenvolvimento imobiliário, porque esses fundos não têm imóvel ainda, o imóvel está sendo construído. Então, não tem uma renda mensal. Vamos seguir a nossa linha de raciocínio como se você estivesse interessado em ter uma renda mensal dos fundos imobiliários. Para levar em consideração, quando estiver escolhendo o seu fundo imobiliário, é se ele é multi-inquilino e multi-ativo. O que significa isso? O fundo ele é multi-inquilino quando ele tem mais de um inquilino na sua carteira. Ou seja, ele tem, por exemplo, 3 prédios, os 3 prédios estão alugados para 400 inquilinos diferentes, ou para 30 inquilinos diferentes, ou para 20 inquilinos diferentes. Se você tem problema com um único inquilino, você não vai afetar o rendimento do seu fundo. Agora, se o prédio do seu fundo está alugado só para um inquilino e aquele inquilino tem um problema, uma boa parcela do seu fundo vai estar comprometida
com aquele inquilino. Então você diminui as chances de ter um problema quando você tem um fundo multi-inquilino. E o multiativo é aquele que tem mais de um ativo na carteira, ou seja, tem mais de um prédio, tem mais de um shopping, tem mais de um galpão, ele tem mais de um ativo na carteira. Porque se um deles tiver um problema, não compromete todo o fundo. O ideal é que seja multiativo e multi-inquilino. E como você faz então para identificar os fundos maiores, os fundos melhores, os fundos multiativos, multi-inquilinos e tudo mais? Como você identifica tudo isso? No próprio site da B3 tem um relatório de fundos imobiliários, tem todas as informações que você precisa lá para poder escolher o seu fundo imobiliário. Uma outra coisa que se deve levar em consideração quando escolher o seu fundo imobiliário é a diversificação. É muito importante você diversificar para que você não tenha um problema. Vamos lá, vamos citar um exemplo aqui. Imagina, por exemplo, que na pandemia você tinha todo o seu dinheiro investido em fundos de shopping center. E aí os shopping centers fecharam no Brasil por conta da pandemia. Então, aqueles fundos tiveram um prejuízo enorme. Se você tivesse todo o seu dinheiro ali, você teria tido um problema. Para evitar isso, é diversificar. É você comprar fundos diferentes. E quando eu falo comprar fundos diferentes, não é só comprar fundo, comprar fundo de papel, comprar fundo de tijolo, não. É você, por exemplo, fundo de tijolo, você compra hotel, você compra hospital, você compra shopping center, você compra laje. Então você pode diversificar tudo isso e evitar ter um problema caso um determinado setor tenha um problema. E também comprar fundo de papel, comprar fundo de desenvolvimento, para você diversificar a sua carteira de fundo imobiliário. Esse é outro ponto que você deve levar em consideração quando estiver escolhendo seu fundo imobiliário, a diversificação. Agora que a gente já falou sobre o que é o fundo imobiliário, os tipos diferentes, como escolher o seu e tudo mais, a gente vai falar sobre como comprar. Os fundos imobiliários são negociados na Bolsa de Valores exatamente igual às ações. Ou seja, você precisa ter uma conta numa corretora para comprar o seu fundo imobiliário. Se você não sabe fazer isso, não tem conta em corretora, não sabe como nada disso funciona, não tem problema. Vou deixar esse vídeo aqui no card, onde eu falo do início, do zero, de como comprar uma ação na Bolsa de Valores. Nesse vídeo, eu falo sobre como negociar ações, mas como você vai negociar exatamente igual às ações, você pode aproveitar aquele conteúdo para aprender como comprar os seus fundos imobiliários. E quais são as estratégias para o uso desse dinheiro, né, que está vindo dos fundos imobiliários todos os meses como forma de aluguel? Você pode usar ele para pagar suas despesas mensais, sem nenhum problema. Você junta, por exemplo, ali, você vai comprando fundo imobiliário, daqui a pouco você está recebendo dinheiro suficiente para pagar uma conta de energia. E aí os seus fundos imobiliários passaram a pagar a sua conta de energia. Você continua investindo e daqui a pouco está pagando energia e gás, daqui a pouco energia, gás e água, daqui a pouco energia, gás, água e a parcela do carro. Então, ou seja, você pode então usar os rendimentos vindo do fundo imobiliário para poder pagar suas contas no dia a dia, sem nenhum problema. A estratégia que eu mais gosto de usar é de reinvestir em mais fundos imobiliários. Ou seja, eu pego todo o dinheiro que o fundo imobiliário gera e compro mais fundo imobiliário, para poder cada vez que passa eu receber mais e mais proventos provenientes de fundos imobiliários. A estratégia cada um vai usar de acordo com a que melhor se adapta à sua realidade. Quando se fala de fundos imobiliários, tem vários outros assuntos envolvidos. Eu quis trazer para esse vídeo aqui apenas o assunto básico para que você aprenda do zero até como reinvestir os valores provenientes dos rendimentos de fundos imobiliários. Espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like aqui. Se você é novo no canal e gosta do assunto de investimento e educação financeira, já se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação, porque assim o YouTube avisa você quando eu lançar novos vídeos por aqui. Vou ficando por aqui e até os próximos vídeos.